Boa noite, queridos e queridas em Cristo Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Estamos entrando mais uma vez, na presença de Cristo nosso Senhor. Vamos fazer uma oraçãozinha para a gente dar início ao nosso estudo do livro da Bíblia. Vamos orar a Deus, agradecendo por esse dia e pela noite que ainda vai prosseguir para a gente, tá certo? Vamos pedir a Deus entendimento e clareza. Então, vamos orar. Pai querido e amado Deus, nos colocamos mais uma vez diante do Senhor, na sua presença, meu Pai. Todos nós na mesma fé, te buscando, Senhor, precisando da sua ajuda. Nós queremos dizer o quão grande e maravilhoso tem sido o Senhor por cada um de nós, meu Pai. Muito obrigado por todas as provisões, por tudo que o Senhor tem feito até aqui nas nossas vidas, pelo esse ar que respiramos, pela nossa saúde, meu Pai. Obrigada porque nós temos certeza, meu Pai, que Tu és conosco, que Tu nos ama. Nós também Te amamos e precisamos cada vez mais de Ti nas nossas vidas, Senhor. Seja conosco, meu Pai. Livra-nos de todo o mal, nos perdoe pelos nossos erros, pecados, atos cometidos durante o nosso tempo nessa existência da terra. Ó, meu Pai, perdoa-nos por o nosso erro neste dia. Não sei o que poderíamos ter feito, mas se fizemos alguma coisa que Te desagradou, tenha misericórdia de nós, Pai. Nós somos errantes, perdoa-nos, Senhor, e nos ajude a acertar. Senhor, me ajude a acertar, ajude esse povo que aqui está diante do Senhor, também orando junto comigo nesta hora, meu Pai. Que todo esse povo, todas essas pessoas possam atingir os seus objetivos através da fé, do conhecimento, daquilo que o Senhor há de passar para a gente, na tua palavra, na Bíblia, como diz a Bíblia, como diz o seu livro, a sua palavra, meu Pai. As leis do Senhor, nós queremos cumprir, Senhor. Nós queremos obedecer, mas nos ajude, por favor, Senhor. Sem a sua ajuda, nós não temos força. A nossa força está em Ti, meu Pai. Precisamos fortalecer cada vez mais, todos os dias. Renove os nossos espíritos, meu Pai. Renove o nosso espírito e nos fortaleça para que a gente possa permanecer firme em comunhão com o Senhor. Senhor, Pai Todo-Poderoso, dai-nos sabedoria, entendimento e certeza nessa fé, na certeza que o Senhor é conosco, meu Pai, que tudo há de se concluir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu já agradeço ao Senhor por entendimento na sua palavra e por tantas provisões que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigada. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu, Senhor, o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Senhor, eu entrego essa live agora nas suas mãos. Que não seja eu a falar, meu Pai, mas que seja o Senhor através de mim, para que eu possa levar a palavra do Senhor através da Bíblia, através desse estudo, que eu possa ter entendimento e poder passar para todos os que estão aqui presentes, Senhor. Muito obrigado pela clareza que o Senhor tem me dado, por esse canal. Que seja tudo para a honra e glória do seu nome. Amém. E graças a Deus. Então vamos dar início aqui ao nosso estudo, Início não, continuidade ao nosso estudo, Nós vamos dar continuidade. Então, o livro de Crônicas, ele vem falando sobre apresentações, Vem apresentando aqueles homens valentes, do passado que estiveram, que deram origem, a cada qual no seu local, Então, nós paramos no capítulo 26, onde fala sobre as funções dos porteiros, Fala sobre as funções, qual seria as funções dos porteiros. Então, eu vou ler um pedaço, depois eu vou ler mais sobre os guardas que eles tinham a função de guardar os tesouros, E estamos já chegando ao finalzinho, tá bom? Então, diz assim: quanto às divisões dos porteiros, dos coraitas, Meselemias, filho de Coré, dos filhos de Asafé. E foram os filhos de Meselemias, Zacarias, o primogênito, Gediael, o segundo, Zebadias, o terceiro,
Jadniel, o quarto, Elão, o quinto, Joanã, o sexto, Elioenai, o sétimo. E os filhos de Obed-edom foram Semaias, o primogênito, Josabade, o segundo, Joá, o terceiro, Esacar, o quarto, e Natanael, o quinto. Amiel, o sexto, Isacar, o sétimo, Pauletai, o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. Também os seus filhos Semaias nasceram filhos que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram homens valentes. Os filhos de Semaias, Otini, Rafael e Obed e Elzabade, com seus irmãos, homens valentes, e Eliu e Semaquias. Todos estes foram os filhos de Obed-edom. Eles, os seus filhos e seus irmãos, homens valentes, e de força para o ministério. Ao todo foram 62 de Obed-edom. Não sei de onde eu tirei esse 8, tá? Então eles foram para o ministério, né? Ao todo foram 62 de Obed-edom. E os filhos e os irmãos de Meselemias, homens valentes, foram 18. Né? Então, aqui foi dividido a função dos porteiros. E aí vem falando sobre os guardas, aqueles que guardavam os tesouros, né? Guardas dos tesouros. E dos levitas, Aias tinha cargo dos tesouros da casa de Deus e dos tesouros das coisas sagradas. Então, este rapaz, esse guarda, ele guardava os tesouros da casa de Deus, né? Quanto aos filhos de Ladã, os filhos dos Gersonitas, que pertencem a Ladã, chefes das casas paternas do Gersonita, Ladã, e Jeieli. Os filhos de Jeieli, Zetã e Joel, seu irmão, estes tinham cargo dos tesouros da casa do Senhor. Dos aramitas, dos isaritas e dos hebronitas, dos uzielitas, e Zebuel, filho de Gerson, o filho de Moisés, eram chefes dos tesouros. Então, cada um foi dividido uma coisa. E aí tinha os oficiais e os juízes, né? Dos isaritas, Kenanias e seus filhos foram postos sobre Israel como oficiais e como juízes dos negócios externos. Então, eles foram conduzidos a isso, né? E aí houve as divisões de serviço por cada mês, né? E aí conta-se assim, ó, no capítulo 27, que nós já estamos, diz assim, ó: estes são os filhos de Israel, segundo o seu número, os chefes dos pais, e os capitães de milhares e das centenas, com os seus oficiais, que serviam ao rei em todos os negócios, das turmas que entravam e saíam, de mês em mês, em todos os meses do ano, cada turma de 24.000. Sobre a primeira turma do primeiro mês estava Jazobeão, filho de Zabidiel, e em sua turma havia 24.000 homens que foram divididos, né? Era estes 2 filhos de Pérez, chefe de todos os capitães dos exércitos para o primeiro mês. E sobre a turma do segundo mês estava Dodai, o Aoiita, com a sua turma, cujo líder era Miclote. Também em sua turma havia 24.000 homens. E assim foi dividido de mês em mês cada
cada homem tinha a sua tarefa. Então, conta-se também que Davi, ele então, na conversa com Salomão, ele exortou a Salomão. Exortar significa influenciar, fez com que Salomão se entregasse a Deus, né? Então a história conta assim: Davi reuniu em Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos e os capitães das turmas que serviam ao rei, e os capitães dos milhares e os capitães dos milhares e os capitães das centenas e os administradores de toda a fazenda e possessão do rei e de seus filhos, como também os oficiais, os poderosos e todo homem valente. E pôs-se o rei Davi em pé e disse: Ouve-me, irmãos meus, e povo meu. Em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para edificar. Porém, Deus me disse: Não edificarás a casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. E o Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a casa do meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel, porque a Judá escolheu por soberano. E a casa do meu pai na casa de Judá, e entre os filhos do meu pai, se agradou de mim, para me fazer reinar sobre todo Israel. Então, Deus escolheu, então, Davi, ele contando isso para o povo. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele o meu filho Salomão. Olha ele na conversa com Salomão, ele contando para o povo. Escolheu ele o meu filho Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: Teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque o escolhi para filho, e eu lhe serei por pai. Estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até o dia de hoje. Agora, pois, perante os olhos de todo Israel, a congregação do Senhor, e perante os ouvidos do nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, para que possuas esta boa terra, e a faças herdar aos vossos filhos depois de vós, para sempre. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus teu pai, e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações. Está prestando atenção no que eu estou lendo? Deus esquadrinha todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Então, esforça-te e faça a obra. Isso é Davi falando com Salomão. E Davi dá a Salomão o desenho do templo. Ele passa para Salomão tudo o que Salomão tem que fazer. E então pedidas ofertas para a construção do templo. Então todos tinham que ajudar, né, para a construção do templo. E aí conta-se assim: E disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e tenro. E esta obra é grande, porque não é o palácio para homem, mas para o Senhor Deus. Então, ele estava alertando Salomão: olha, não é para fazer para homem, é para o Senhor Deus. Preste atenção. Eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa do meu Deus ouro, para as obras
para as obras de ouro, e prata para as de prata, e cobre para as de cobre, ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, pedras de ônix e as de engaste, e pedras ornamentais, e pedras de diversas cores, e toda a sorte de pedras preciosas, e pedras de mármore em abundância. E ainda porque tenho afeto à casa do meu Deus, o ouro, a prata particular que tenho, eu dou para a casa do meu Deus. Afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. 3.000 talentos de ouro de Ofir e 7.000 talentos de prata purificada para cobrir as paredes das casas. Ouro para os objetos de ouro e prata para os de prata e para toda a obra de mão. Para toda a obra de mão. Tudo aquilo que os homens iriam fazer, né? Da mão dos artífices. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Então, ele pede as ofertas. Aí houve a ação de graças de Davi, né? Por isso, Davi levantou ao Senhor na presença de toda a congregação e disse Davi: Bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Tu és, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre nós. E riquezas e glórias vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo. E na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e a força de tudo. E aí ele vem falando. No final, Davi diz assim, ó. Não, aí no final, Davi diz assim: Então disse Davi a toda a congregação: Agora louvai ao Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor Deus de seus pais, e inclinaram-se e prostraram-se perante o Senhor e o rei. E ao outro dia imolaram sacrifício ao Senhor e ofereceram holocaustos ao Senhor: 1.000 bezerros, 1.000 carneiros, 1.000 cordeiros com as suas libações e sacrifícios em abundância por todo Israel. Assim, e comeram e beberam naquele dia perante o Senhor, e com grande gozo a segunda vez fizeram rei a Salomão, filho de Davi, e o ungiram ao Senhor por líder e a Zadok por sacerdote. Então, houve de novo a unção sobre Samuel, né? E aí termina no versículo 30 que diz assim: Juntamente com todo o seu reinado e o seu poder e os tempos que passarão sobre ele e sobre Israel e sobre todos os reinados daquelas terras. Então, os atos do rei Davi, assim como os primeiros como os últimos, né? Eis que estão escritos no livro de crônicas, escritos nas crônicas de Samuel, e o vidente nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente. Então Davi, ele morreu, logo depois morreu de velhice mesmo, né? Ele errou, né? E aí ele sofreu as consequências de alguns atos dele, de algumas coisas que ele cometeu, né? Então, deixa eu explicar aqui para vocês o que se entende, o que eu entendi daqui, né? Então, diante da genealogia que foi dada a cada um as funções naquela época, né? Então, Davi obteve muitas vitórias, ele teve muitas vitórias sobre vários povos lá, vários inimigos que ele teve, porque Deus sempre guardava Davi. E Davi, ele tinha certeza de que as suas vitórias vinham por meio de Deus.
Davi era temente a Deus, então ele tinha certeza disso. Então, Davi tinha certeza também porque Davi era justo, né? Deus colocava na cabeça dele que ele teria que ser um homem justo, um homem consciente, um homem que precisava entender as coisas, entender as pessoas, né? Teria que refletir quanto às coisas que aconteciam e agir de forma justa diante de todos, né? Para que ele pudesse ser vencedor de tudo. Então, todos o admiravam por causa disso, porque Davi era desse jeito. Teve um determinada época lá que Davi foi quando ele errou, né? Davi começou a ser orgulhoso, a tomar conta de si próprio, achando que pela força do braço dele, que ele vencia as lutas, porque ele tinha homens fortes, guerreiros, que ele governava muito bem. Então ele achou que fazia as coisas acontecerem. Só que ele esqueceu que Deus, ele errou como tantos outros reis erraram lá atrás, né? Ele esqueceu que Deus é que o governava. E Davi não foi grato a Deus pelos vencimentos de todas as guerras, todas as batalhas que ele teve, né? Porque ele ganhou muitas batalhas, então ele não foi grato. Ele achou que ele ganhou pela força do braço dele, e o que na verdade não foi. Ele errou como tantos outros erros, foi ímpio com Deus, né? Ele desagradou os olhos de Deus. Então, por essa atitude de Davi, a gente acaba enxergando que nós precisamos buscar continuamente, né, a Deus sem cessar, que nós não podemos esquecer, né, nós não podemos esquecer das coisas que Deus tem feito nas nossas vidas, né? Deus tem provido tantas coisas para a gente, Deus tem nos ajudado em tantas coisas e às vezes nós esquecemos e somos ingratos, né? Nós não somos pessoas que assim, estamos sempre agradecendo a Deus. Devemos sempre agradecer a Deus, né? Porque Deus, Ele nos tira do fracasso, né? É Ele que nos leva para as condições de coisas melhores, né, para a gente. Ele tira a gente dos fracassos e nos bota a gente ser forte para a gente ser melhor. Então Deus é justo. Por isso que nós devemos sempre nos conectar com Ele, né? Nos conectar com Deus. O nosso espírito está sempre conectado com Ele, sempre em comunhão, você entende? Eu falo sempre isso aqui, que nós devemos estar sempre em comunhão, independente de situações que nós estejamos passando. Cada qual passa situações e situações. Olha, gente, eu passo por N coisas, muitas situações difíceis, mas não me deixo de me apegar a Deus, sabe como? Eu confio, tenho certeza que Deus vai me ajudar nas minhas necessidades, você entende? Não vou dizer para você que eu não sofro as consequências, né? Porque nós sofremos consequências daquilo que a gente está passando, mas eu não me afasto do meu Deus. Então, deixa eu voltar lá, né? Então, voltar na história, né? Então, houve aquelas divisões de sacerdotes, dos cantores, né? Os sacerdotes, eles foram divididos para profetizarem, né? Os cantores para exaltar o nome de Deus, que tinham os cantores também, aqueles que cantavam louvores a Deus, né? Os porteiros que para eles foram dados cargos de chefia, né? Para que ajudassem os homens, aqueles soldados que guardavam os tesouros da casa de Deus, né? Que guardava a casa de Deus e os tesouros da casa de Deus. E também tinha os oficiais e os juízes que tratavam dos negócios externos da obra da casa de Deus, porque estava sendo construída a obra ainda. Então, houve divisão de serviços, né? Houve muitas divisões de serviços para cada um, para todos, sem exceção. Então, Davi, ele convocou uma reunião, mandou chamar todos, sacerdotes, juízes, porteiros, né? Os cantores todos, mandou chamar todo mundo, e desde o maior até o menor, e fez uma reunião. E aí Davi,
então começa a exortar a Salomão, né? E todos ali ouvindo. Davi, então, primeiro fala de tudo que Deus falou com ele e do que ele queria, né? Levantar ali o templo, né? E aí Deus falou com ele que não, que quem levantaria o templo para ele seria Salomão, porque Salomão o buscava, né, de toda sinceridade, porque Salomão ele queria o reino, e aí Deus daria o reino a ele se ele buscasse com toda sinceridade, fizesse as coisas certas. Então era necessário, para que Salomão permanecesse firme, né, no reinado, era necessário que ele tivesse uma aliança com Deus. E aí Davi o ensinou como fazer. Então o que nós vemos por aí? Nós vemos que nós só conquistamos algo nesta vida, que a gente só consegue conquistar algo quando nós nos mantemos firme em buscar e obedecer a palavra de Deus e obedecer o Espírito de Deus, né? Porque é o Espírito de Deus que vem sobre a gente. Então, nós não podemos deixar que haja dúvidas. Eu sei que muitas das vezes acontece, né? Por mais que a gente não quer, a gente fica, né, aquela coisa assim, mas a gente tem que falar: Senhor, me dê força, me dê segurança, me ajude, eu preciso do Senhor, eu não posso continuar na situação que eu estou. Que seja para a honra e glória do seu nome, porque Ele é o firmamento de vida. Deus é o firmamento de vitórias na nossa vida. Deus é o firmamento da certeza da nossa salvação. Você entende? Então, a frase que eu quero deixar hoje, a frase é que ninguém, mas ninguém pode te dar a salvação a não ser o Espírito Santo de Deus. Então, a palavra é a certeza e a frase é: ninguém pode te dar a salvação a não ser o Espírito Santo de Deus. Anota essa frase aí e reflita em cima dela. Pense nisso, tá certo? Pense nisso. E amanhã nós vamos dar continuidade com o segundo livro de Crônicas, que nós já terminamos o primeiro livro hoje, né? Essas apresentações de vários homens valentes, de várias coisas que aconteceu naquela época. Então nós vamos dar início ao segundo livro de Crônicas, onde Salomão que começa a reinar, né? Então Salomão ele começa a reinar e fazer vários sacrifícios em prol do seu reinado, em prol da obediência, né, daquilo que Deus o prometeu. Então, ele precisava dar um jeito de providenciar o local para o descanso da arca de Deus, né, que a arca representava o próprio Deus. Vocês lembram que eu já contei essa história lá atrás, nós já estudamos lá atrás, não é mesmo? Então, gente, eu quero pedir para vocês o seguinte: não deixem de compartilhar a palavra, não deixe de compartilhar o estudo, compartilhe o estudo. E também que você aperte nesse símbolozinho aqui, ó, na mãozinha, tem uma mãozinha aí que você tem que apertar nela, dar um clique nela aí. Então, dá um likezinho aí apertando nela, para que o YouTube, né, o canal, possa saber que vocês estão aqui presentes, que vocês estão gostando de continuar o estudo comigo, o estudo da Bíblia, da Palavra de Deus, tá certo? Eu venho trazendo aqui um papo bom, um papo reto, um papo relevante, nada que desabone a conduta das pessoas, mas que traga benefícios para a reflexão de nosso esclarecimento, tá certo? E também você que está chegando novo aí, né? Você novo e nova, se inscreva no meu canal, gente. Se inscreva aí, né? Se vocês querem que eu continue aqui com vocês, é necessário que vocês se inscrevam no canal e aperte aí, dá um likezinho aí na mãozinha, compartilhe, convide outras pessoas para entrar no canal. Vocês vão estar me ajudando e o YouTube vai ver que vocês estão gostando, que eu tenho trazido coisas boas aqui para vocês, tá bom? Então sejam todos muito bem-vindos e abençoados. Que Deus possa abençoar cada um de vocês e que nós possamos estar sempre, sempre juntos aqui na busca da palavra de Deus.
No final desse estudo, que eu sei que é muita coisa, né, na palavra de Deus, a Bíblia, são muitas páginas, muitas histórias, mas também tem muitas coisas, assim, muito repetitivas, que um falava, o outro repetia e ia fazendo. Então, eu creio que vai dar para a gente terminar essa Bíblia até o final do ano, tá bom? Então, olha, até amanhã, fiquem bem, fiquem em paz, fiquem com Deus, e amanhã eu volto, se Deus quiser. E eu tenho certeza que Ele quer. Tchau!